Olá a todos, o meu nome é Alexandre Rodrigues, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia. Hoje vamos falar sobre o tálamo. O tálamo é uma estrutura do diencéfalo que é muito importante para a existência dos seres humanos e para nós percepcionarmos o mundo como o percepcionamos. Não se esqueçam de deixar o like, o comentário e também de subscrever, porque assim que eu colocar novos vídeos vão ser notificados e isso vai vos ajudar bastante para os vossos estudos. E bora para a vinheta. O diencéfalo é uma estrutura do sistema nervoso fundamental para os seres vivos, uma vez que ele permite que estes interajam com o mundo. Este é responsável pela audição, pela visão, pelo movimento, pela forma como os seres humanos se percepcionam a si mesmos, bem como pela parte comportamental e cognitiva do ser humano. Vamos agora perceber realmente o que é o diencéfalo. O diencéfalo localiza-se entre o cérebro e o mesencéfalo, que já falámos nas últimas duas aulas, e consiste nas estruturas que rodeiam o terceiro ventrículo. Para vos orientar melhor, esta parte azul, onde eu vou agora ampliar, isto é o terceiro ventrículo, por onde vai passar o líquido cefalorraquidiano, e no fundo, o diencéfalo são todas as estruturas que estão aqui bem juntas ao terceiro ventrículo. A parte inferior do diencéfalo é a única exposta na superfície de um cérebro intacto. E o diencéfalo é formado pelo tálamo, que é esta estrutura que conseguimos aqui observar, pelo subtálamo, que não está aqui representado no modelo anatómico, mas localiza-se logo abaixo do tálamo, daí sub, que significa abaixo do tálamo, o epitálamo, que tem duas estruturas que iremos falar, mas uma delas está aqui representada, que é a glândula pineal, que é esta aqui, e temos o hipotálamo, que se localiza mais anteriormente e também inferiormente ao tálamo, que é esta estrutura que eu agora coloquei a azul. Neste vídeo vamos apenas falar sobre o tálamo. Para vocês perceberem melhor onde é que este se localiza no nosso corpo, vamos agora remover a dura mater, os hemisférios cerebrais, os núcleos da base, como o putamen, os globos pálidos, e percebemos que o tálamo, remover só este nervo para vocês conseguirem observar melhor o tálamo é esta massa oval que eu ampliei aqui e ele é constituído por matéria cinzenta, ou seja, por corpos celulares de neurónios, e este forma a maior parte do diencéfalo. O tálamo é uma região de extrema importância do ponto de vista funcional e serve basicamente como uma central que vai receber todas as informações sensitivas como visão, audição, tato, pressão, dor, temperatura, que vêm das várias partes do corpo. As funções do tálamo estão muito relacionadas com o córtex cerebral, ou seja, com o cérebro, uma vez que eles comunicam entre si. Logo, lesões no tálamo vão levar a alterações cerebrais. Para vocês perceberem, o que alguns alunos de neuroanatomia não percebem logo à partida é que existem dois tálamos, ou seja, existe um tálamo direito e um tálamo esquerdo. Removendo agora estas várias estruturas que não permitem a visualização do tálamo, conseguimos ver aqui o tálamo esquerdo e o tálamo direito. E estes, no fundo, vão ser unidos por uma estrutura que agora vamos ver quando eu remover o terceiro ventrículo, que é esta massa que está aqui, que se designa de adesão intertalâmica. São estas adesões intertalâmicas que vão unir o tálamo direito ao tálamo esquerdo. Agora vamos aprofundar o conhecimento sobre o tálamo. Nesta imagem de neuroanatomia, conseguimos aqui observar em cima o encéfalo intacto, portanto não aberto, e percebemos que o tálamo se localiza aqui. Como já viram anteriormente na aplicação da anatomia, conseguimos ter mais ou menos esta noção. E aqui em baixo, que conseguimos observar uma ampliação do tálamo, conseguimos ver algumas das suas estruturas. O tálamo vai ser coberto na sua superfície superior por uma camada fina de matéria branca, portanto, esta é a parte mais superior,
E esta camada fina de matéria branca designa-se de estrato zonal. Lateralmente, portanto, nesta parte mais lateral do tálamo, existe outra camada de matéria branca que se designa de lâmina externa medular. A matéria cinzenta do tálamo é dividida, ainda por sua vez, por uma banda de matéria branca que se designa de lâmina medular interna, que é esta que conseguimos aqui observar, que vai ter a forma de um Y. Conseguem ver aqui, que é onde está esta seta, onde diz Internal Medullary Lamina. Esta lâmina medular interna vai dividir o tálamo em três grandes partes. Uma parte mais anterior, uma parte mais lateral e uma parte mais interna. Na parte anterior, vamos ter o núcleo anterior do tálamo, vamos ter depois a parte medial, que já vamos falar dos núcleos mais importantes, e também na parte mais lateral, portanto, medial aqui da parte mais interna, como já tínhamos dito, e lateral aqui da parte mais externa. Para vos ajudar a estudar, coloquei aqui algum texto sobre os núcleos do tálamo. Esta imagem, que foi retirada do Néter, ela tem um código de cores, ou seja, aqui em cima vamos ter o encéfalo e aqui em baixo temos o tálamo. Portanto, este núcleo, por exemplo, amarelo, se está amarelo aqui e amarelo aqui, significa que esta estrutura amarela do encéfalo tem uma conexão com este núcleo do tálamo. E por falar neste núcleo amarelo, vamos começar por falar do núcleo anterior do tálamo, que é este aqui, que já vimos que está a amarelo. Ele vai receber o trato mamilotalâmico, que provém dos núcleos mamilares, que são estes dois que conseguimos aqui observar na aplicação da anatomia. O núcleo anterior do tálamo também recebe conexões do giro cingulado e também do hipotálamo. A função do núcleo talâmico anterior está relacionada intimamente com o sistema límbico. Porquê? Porque se pensarmos, o núcleo mamilar e também o giro cingulado são estruturas que fazem parte do sistema límbico. E o sistema límbico também, como sabem, ou se ainda não o estudaram, irão aprender, ele é responsável pelas emoções. Logo, o núcleo anterior do tálamo, como tem conexões com estes núcleos do sistema límbico, também vai estar associado às emoções. Além disso, o núcleo anterior do tálamo também participa no circuito de Papez, que é um circuito que iremos falar num vídeo mais à frente, que na verdade é o mecanismo de formação de memórias que são recentes. Por exemplo, a memória do dia de hoje. E assim percebemos que o núcleo anterior do tálamo tem essencialmente uma parte emocional e é responsável também pela formação de memórias. E este núcleo faz parte da parte anterior do tálamo. PA. O núcleo dorsomedial faz parte da parte medial ou interna do tálamo, que está aqui representada a PM. E é este núcleo verde que conseguimos aqui observar. O núcleo dorsomedial tem conexões bidirecionais com o córtex pré-frontal do lobo frontal do cérebro, que é este lobo que está aqui representado a verde. E se vocês sabem, o córtex pré-frontal é aquele que é responsável pelas tomadas de decisão, pela nossa personalidade, pela nossa motivação. Logo conseguimos perceber que o núcleo dorsomedial vai ter aqui alguma influência no nosso comportamento. Além disso, o núcleo dorsomedial também vai ter conexões com núcleos hipotalâmicos, que vamos falar no vídeo mais à frente do hipotálamo. A parte medial do tálamo, portanto, que é constituída essencialmente pelo núcleo dorsomedial, é responsável pela integração de diversos estímulos sensitivos, incluindo estímulos somáticos, viscerais e também informação olfactiva. E se pensarmos no córtex pré-frontal que tem comunicação com este núcleo, ele vai de facto influenciar a percepção subjetiva da pessoa acerca dos seus próprios sentimentos, uma vez que o córtex pré-frontal tem aqui uma componente muito importante ao nível do comportamento. A parte lateral do tálamo é constituída por núcleos que podem ser divididos em dois grandes grupos, o grupo dorsal e o grupo
ventral. Começando por falar do grupo ventral de núcleos da parte lateral do tálamo, existem essencialmente três núcleos. O núcleo ventral anterior, que é este núcleo que está aqui representado a um laranja, um vermelho mais claro. Temos também o núcleo ventral lateral, que é este aqui a vermelho, conseguimos aqui observar. E depois temos ainda o núcleo ventral posterior, que se divide em núcleo ventral posteromedial, que é este que está aqui mais no centro e a azul mais escuro, e também que a outra divisão do núcleo ventral posterior é o núcleo ventral posterolateral, que se localiza mais lateralmente, daí o seu nome, e está representado a azul mais claro. Começando pelo núcleo ventral anterior, que foi este que eu desenhei aqui, representado com um VA, portanto de núcleo ventral anterior. Este é conectado à formação reticular, que, como vocês se lembram, passava aqui ao nível do tronco cerebral, falámos dela no último vídeo. Este núcleo ventral anterior também vai ter conexões com a substância negra que se localiza no mesencéfalo, que, como se lembram, era onde se encontravam os neurónios dopaminérgicos, muito associados ao movimento, bem como com o corpo estriado, que é externamente este núcleo, mas não está aqui representado, que também faz parte dos núcleos da base que têm grande importância pelo controle do movimento, e o núcleo ventral anterior vai ter ainda conexões com o córtex pré-motor, que também vai ser importante para organizar o movimento. Assim, percebemos que o núcleo ventral anterior tem um grande papel ao nível do controle motor. Ao nível do núcleo ventral lateral, que é este núcleo que conseguimos observar, este vai ter conexões muito semelhantes ao núcleo ventral anterior, portanto, algo que se localiza anteriormente a este que estamos a falar, que é o núcleo ventral lateral. Só que o núcleo ventral lateral vai receber informações mais relevantes do cerebelo. E conseguimos ver aqui esta fibra de matéria branca e diz aqui from cerebellum, ou seja, vem do cerebelo. Portanto, núcleo ventral lateral tem aqui a grande importância por receber informação do cerebelo. As projeções do núcleo ventral lateral passam para as regiões motoras, pré-motoras do córtex cerebral, percebendo que ele vai ter uma função muito importante na atividade motora. E conseguimos aqui observar que este núcleo ventral lateral vai ter aqui informação muito importante a passar para o córtex motor primário. Por fim, falando do núcleo ventral posterior, este vai ser subdividido, como já dissemos, em núcleo ventral posteromedial, que fica aqui mais no meio, azul mais escuro, e núcleo ventral posterolateral. O núcleo ventral posteromedial, espero que estes postros não vos estejam a confundir, mas medial fica mais no centro, mais interno, ele vai receber informação ascendente do nervo trigêmeo e das vias gustativas ou gustatórias. Nesta imagem aqui mais detalhada conseguimos perceber exatamente essa conexão entre o nervo trigêmeo e o núcleo ventral posteromedial. Aqui temos no fundo esta parte vai ser aqui a ampliação, portanto no fundo a informação sensorial do nervo trigêmeo que vai trazer sobre a face e a língua vai até ao nervo sensitivo, uma vez que é informação sensitiva, e este núcleo sensitivo, portanto estes corpos celulares, vão enviar axónios que vão formar o lemnisco trigeminal, não só estes, mas também todos os outros neurónios que estão aqui ao nível do tronco cerebral, e estes vão até ao núcleo ventral posteromedial, que é aquele que estamos a falar do tálamo. Só que aqui vai haver uma sinapse e as fibras do núcleo ventral posteromedial, portanto os axónios que vão sair deste núcleo, vão até ao lobo parietal, no giro pós-central, que é o córtex somatosensorial, e vão enviar informação até às regiões deste córtex que são responsáveis por sentir a sensibilidade ao nível da face, bem como o paladar ao nível da língua. E por isso este se designa trato trigeminotalâmico, uma vez que conecta o nervo trigêmeo
com o núcleo do tálamo. Já o núcleo ventral posterolateral do tálamo, que é este núcleo aqui, que já falámos dele noutras aulas, ele recebe informação sensitiva dos lemniscos interno e espinhal, que é estas fibras aqui brancas que conseguimos ver. E se lembram, o núcleo ventral posterolateral era muito importante por mandar informação até ao córtex somatosensorial primário. Aqui nestas imagens vemos exatamente isso. Portanto, a informação sensitiva, neste caso uma via de tato-pressão, ou seja, que detecta a pressão que é feita, por exemplo, num braço, numa mão, ao nível da pele, ela vai ser encaminhada aqui para o núcleo ventral posterolateral do tálamo, que é este VPL. E falamos aqui então do lemnisco espinhal que eu referi anteriormente. Além disso, o lemnisco interno, que é aqui este medial lemniscus, que se lembram que era formado pelos núcleos grácil e cuneiformes, eles também vão enviar a sua informação aqui para o núcleo ventral posterolateral. Além disso, a dor e a temperatura, que vão pelo trato espinotalâmico lateral, vão exatamente para o núcleo ventral posterolateral. E conseguimos ver, tanto nestas três imagens, que ele vai enviar a sua informação para o giro pós-central ou para o córtex somatosensorial, que se localiza no lobo parietal. Vamos agora falar dos núcleos do grupo dorsal da parte lateral do tálamo. Começando por falar do núcleo lateral dorsal, que é este que está aqui representado a amarelo mais claro. Este é considerado um núcleo que envia inputs para áreas corticais do sistema límbico. Ele é responsável também pela aprendizagem espacial e pela memória. Por exemplo, quando nós aprendemos a conduzir um carro, este núcleo parece ser fundamental para nós, a partir de uma certa altura, não temos de olhar para os botões ou para os manípulos que temos de carregar ou utilizar e, no fundo, aquele esquema de espaço fica memorizado. Existe também alguma evidência científica que este núcleo pode estar envolvido na navegação espacial utilizando input visual, ou seja, nós vamos navegar pelo espaço que nos rodeia utilizando a visão, porque parece que a visão tem conexões com este núcleo. O núcleo lateral posterior localiza-se posteriormente ao núcleo que tivemos a falar anteriormente e está aqui representado a castanho. A evidência científica defende que o núcleo lateral posterior regula a hiperexcitação cerebral. Logo, se pensarmos, por exemplo, na epilepsia, que é exatamente uma hiperexcitação cerebral, com disparos neuronais paroxísticos, percebemos que este núcleo lateral posterior é muito importante para evitar ataques epilépticos ou convulsões. Logo, uma lesão deste núcleo pode conduzir à epilepsia. Este também vai regular funções cardíacas autonómicas. O núcleo lateral posterior vai receber também a maioria dos seus inputs dos colículos superiores, ou seja, da parte visual, e também parece ter uma influência importante na audição. Este vai receber ainda aferências do lobo temporal inferior, portanto, desta parte mais inferior do lobo temporal, e também do giro cingulado, que está aqui representado. O núcleo pulvinar, que é este núcleo que é o maior núcleo do tálamo, este núcleo que conseguimos ver aqui a laranja, ele apresenta conexões importantes e recíprocas, ou seja, ele conecta-se, ele envia informação e recebe informação do córtex visual. Conseguimos aqui ver esta parte que faz parte do lobo occipital, também responsável pela visão, tem conexões com o núcleo pulvinar, também com o córtex pré-frontal, com áreas de associação parietais e ainda com o lobo temporal. Este parece ter funções importantes, por exemplo, na utilização de expressões simbólicas. Vamos agora falar de outros núcleos do tálamo. O primeiro que iremos falar é do núcleo reticular. O núcleo reticular é este aqui bastante grande, que se localiza na parte lateral do tálamo.
Este forma uma camada fina de células nervosas que vai se localizar entre a lâmina medular externa, que vocês lembram-se que cobria toda a parte lateral do tálamo, incluindo o núcleo reticular. Ele aqui apenas está mais para fora porque ele foi removido nesta imagem, foi puxado para fora, mas ele no fundo ele está sempre atracado ao tálamo e ele localiza-se, portanto, entre a lâmina medular externa e o braço posterior da cápsula interna. Como podem ver nesta imagem, aqui temos o braço posterior da cápsula interna e então percebemos que ele se localiza entre estas duas estruturas. As fibras aferentes que convergem neste núcleo vêm do córtex cerebral e também da formação reticular. As eferências deste núcleo, portanto a informação que vai sair deste núcleo, vai essencialmente para outros núcleos do tálamo. A função do núcleo reticular ainda não é completamente conhecida, mas parece permitir que o córtex cerebral controle a atividade do tálamo. Vamos agora falar também dos núcleos intralaminares. Os núcleos intralaminares, o nome refere-se à sua localização anatómica. Agora na imagem conseguem observar aqui a lâmina medular interna, que como se lembram tinha esta forma de Y e era formada por matéria branca, e estes núcleos, basicamente, intra significa dentro, laminares de lâmina, portanto, eles ficam dentro da lâmina medular interna. Eles recebem informação aferente das fibras espinotalâmicas e trigiminotalâmicas, ou seja, daquelas que vêm da medula espinhal e também do nervo trigêmeo. Os núcleos intralaminares vão enviar eferências para outros núcleos talâmicos que se projetam para o córtex cerebral e para o corpo estriado, portanto vão ter aqui uma função motora. E também parecem ter uma importância relevante para o nível de consciência. Estes podem dividir-se em núcleos rostrais e núcleos caudais. Começando por falar nos núcleos intralaminares rostrais, estes são aqueles que se localizam um pouco mais superiormente e anteriormente. Estes são essencialmente três núcleos que não estão representados nesta imagem e não vão encontrar muitas imagens na internet com estes núcleos, uma vez que eles não são tão relevantes do ponto de vista funcional. Estes são o núcleo central medial, o núcleo paracentral e o núcleo central lateral. Vamos agora no modelo anatómico ver quais as suas conexões com outras estruturas do sistema nervoso. Agora no modelo anatómico vamos representar estes núcleos rostrais com estes pontinhos aqui ao nível. Eu já retirei a parte lateral do tálamo, portanto temos aqui a interna, portanto é como se fosse na lâmina intralaminar. Atenção que isto é uma forma de representação e não é o local correto destes núcleos, mas para vocês perceberem que a informação que vai chegar a estes núcleos vem do cerebelo, que é esta estrutura que vocês sabem muito importante pelo equilíbrio, vem também do globo pálido, que é esta estrutura aqui que vai enviar, vem também do corpo estriado, temos aqui o núcleo caudado que faz parte do corpo estriado, mas eu retirei o putamen para se poder observar o globo pálido, mas no fundo o putamen era outra estrutura oval que se localizar-se-ia aqui, mas mais externamente. Vem também informação da formação reticular, como se lembram ela passa pelo tronco cerebral, e também das áreas sensitivas, que já falámos, portanto dos tratos espinotalâmicos e também trigiminotalâmicos. Por isso, estes núcleos intralaminares rostrais parecem ter uma importância no grau de alerta, uma vez que eles têm conexões do sistema reticular, que vocês se lembram que ele era muito importante por manter a nossa alerta, e também ao nível do controle motor, visto que tem conexões do cerebelo, bem como dos núcleos da base. Os núcleos intralaminares caudais, que são o centromediano e o parafascicular, conseguimos ver aqui o centromediano, que é o maior núcleo intralaminar de todos, e o parafascicular, que se localizar-se-ia mais ou menos aqui. Estes vão receber informação dos globos pálidos, do sistema reticular ativador ascendente e também de vias sensoriais, e vão enviar a sua informação para o estriado e para o córtex cerebral, controlando assim funções motoras.
Vamos agora falar dos núcleos da linha média. Eles têm este nome uma vez que se localizam aqui na linha média, ou seja, no fundo, onde o tálamo se vai juntar com o outro, através da adesão intertalâmica, como se lembram que ia juntar os dois tálamos. Estes núcleos são o paraventricular, o parateneal, o núcleo interanteromedial, o intermédio dorsal, o romboide e também vamos ter aqui um outro núcleo que é o núcleo reunions ou medial ventral, que é este núcleo que está aqui abaixo do dorsomedial que estudámos há pouco. Estes núcleos vão receber informação do hipotálamo, da amígdala e do hipocampo. E vão enviar informação também para o hipocampo e para a amígdala, bem como para o córtex límbico. Eles, no fundo, vão ter uma função essencialmente ao nível do sistema límbico. Os dois últimos núcleos do tálamo que vamos falar são o corpo geniculado interno e o corpo geniculado externo. Eles localizam-se aqui abaixo do núcleo pulvinar, sendo que o mais interno ou medial, como é de esperar, é o corpo geniculado interno ou corpo geniculado medial, enquanto o mais externo é o corpo geniculado externo ou corpo geniculado lateral. Começando pelo corpo geniculado interno, este forma parte da via auditiva e localiza-se na superfície posterior do tálamo, abaixo do núcleo pulvinar, como já referi. As fibras aferentes, ou seja, aquelas que chegam até este núcleo, elas vêm das vias auditivas e conseguimos aqui observar acoustic pathway, significa via auditiva. E estas fibras formam o bráquium inferior e elas vêm dos colículos inferiores do mesencéfalo, que, como se lembram, eram responsáveis pelos reflexos auditivos. Cada corpo geniculado interno, como se lembram, existem dois tálamos, portanto, o corpo geniculado interno do tálamo esquerdo vai receber predominantemente informação auditiva do ouvido direito, isto porque a via auditiva decussava ao nível do corpo trapezoide que se localizava na ponte e vice-versa. Portanto, o corpo geniculado interno do lado direito vai receber informação do ouvido esquerdo e o corpo geniculado do lado esquerdo vai receber informação do ouvido do lado direito. Saem do corpo geniculado interno fibras que vão formar radiações auditivas, que no fundo são um conjunto de fibras nervosas que depois vão até ao giro temporal superior, que é este que conseguimos ver aqui a roxo, onde se localiza o córtex auditivo, ou seja, onde a informação auditiva vai ser processada. O corpo geniculado externo vai formar parte das vias visuais. Para vocês decorarem, interno é a audição, porquê? Porque nós ouvimos, a informação entra para dentro. O corpo geniculado externo, nós vemos o que está de fora. Este corpo geniculado externo consiste em 6 camadas de células nervosas e basicamente todas as fibras do trato óptico, conseguimos aqui observar o optic tract, que é trato óptico, ele vai ter aqui a comunicação com o corpo geniculado externo. Quase todas as fibras vão terminar então no corpo geniculado externo, à exceção daquelas que vão para a região pré-tectal, onde se localizam os colículos superiores, que, como se lembram, eram responsáveis pelos reflexos visuais. As fibras da retina que chegam ao corpo geniculado externo vêm do lado temporal ipsilateral do olho e do lado nasal contralateral do olho. Para serem mais fácil de compreender aquilo que eu disse, aqui as fibras que ficam mais externas são as temporais, portanto estas que vêm da parte mais externa do olho, enquanto as mais internas são aquelas que se designam de nasais. Temporal porque é um osso externo, nasal porque é perto do nariz, portanto mais interno. E conseguimos perceber aqui que as fibras que são do lado temporal, portanto as fibras mais externas, vão para o corpo geniculado externo do mesmo lado, portanto ipsilateral, enquanto as fibras mais internas vão para o corpo geniculado contralateral, ou seja, do outro lado, uma vez que as fibras externas vão para o mesmo lado, enquanto as fibras internas acabam por cruzar aqui no quiasma óptico. Portanto, para recapitular, fibras internas ou nasais, elas vão
para o corpo geniculado contralateral, enquanto as fibras do olho externas ou temporais vão para o lado ipsilateral. Além disso, as fibras eferentes saem do corpo geniculado externo e depois vão formar as radiações ópticas, que depois vão fazer sinapse com o córtex visual, que se localiza aqui no lobo occipital. Nesta imagem também conseguimos observar as radiações ópticas, que são, portanto, aqui temos o corpo geniculado externo, o que vai sair dele vão ser radiações ópticas e vão aqui para o córtex visual occipital, que está aqui representado a um azul arroxeado. Por fim, dou como concluída a aula, espero que tenham aprendido bastante sobre o tálamo e na próxima aula iremos falar sobre o epitálamo, dando continuidade ao estudo do diencéfalo. Até à próxima e bons estudos!